O que é um crime de verdade? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, no direito, é bem mais complexa do que a gente imagina. Hoje a gente vai desmontar esse conceito para entender o que de fato transforma uma atitude em um crime. Pois é, não é só porque algo é errado que, para o direito, vira crime. Existe toda uma estrutura, uma análise bem metódica por trás. Então, bora mergulhar nesse universo para a gente entender como isso funciona. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai ver as 3 grandes visões sobre o crime. Depois, vamos dissecar o que é um fato típico. Em seguida, o foco vai para a conduta, que é o coração do ato. Aí, a gente passa para a causalidade, que é a ligação entre a ação e o resultado. E, por fim, a tipicidade, que é o encaixe perfeito na lei. Certo. Começando então pela primeira parte. Para a gente entender o conceito de crime, a gente precisa olhar para ele usando 3 lentes diferentes. São 3 perspectivas: a material, a legal e a analítica. E o que são essas perspectivas? Bom, a material é quando um ato realmente machuca ou bota em risco algo que a lei protege, tipo a vida ou o patrimônio de alguém. A perspectiva legal ou formal é mais direta. É crime se está na lei e tem uma pena para ele. E aí vem a analítica, que é a que a gente vai usar aqui, desmontar o crime em pedacinhos para analisar. O mais legal é ver como elas conversam entre si. Pensa só, um ato pode ser formalmente um crime porque está lá escrito na lei, mas não ser materialmente, porque o dano foi tão pequeno que nem conta. É aí que o direito fica interessante. E essa análise, a analítica, nos leva para a teoria mais usada no Brasil, a teoria tripartite. Pensa nela como um checklist de 3 passos. Primeiro, o fato é típico, ou seja, a ação se encaixa na descrição da lei. Segundo, a ilicitude. Essa ação foi contra a lei ou tinha alguma justificativa? E terceiro, a culpabilidade. A pessoa que fez isso podia ser responsabilizada? Um ato só vira crime se passar por esses 3 filtros, sem pular nenhum. E hoje, nosso foco total vai ser no primeiro e mais importante degrau, o fato típico. Beleza, então vamos entrar de cabeça no fato típico. O que é isso, afinal? Não é uma coisa só, um bloco único. Na verdade, ele é como um quebra-cabeça de 4 peças. E todas elas, sem exceção, precisam estar lá, encaixadinhas, para a gente poder seguir em frente na análise. E quais são essas 4 peças? São essas aqui: a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. É como se fosse um mini checklist dentro do nosso checklist maior, sabe? Se faltar qualquer um desses 4, a casa cai. O fato típico deixa de existir e a análise para por ali mesmo. Vamos começar pela primeira peça do quebra-cabeça, a conduta. À primeira vista parece óbvio, né? Mas vai muito além de um simples movimento. Conduta, para o direito, é uma ação ou até uma falta de ação, uma omissão, mas que seja voluntária e com uma finalidade. E sobre a conduta, a gente tem um ponto que mudou tudo no direito penal. Antigamente, a teoria causal dizia que conduta era só um movimento do corpo que causava algo. A intenção da pessoa, isso a gente via lá no final, na culpabilidade. Só que aí veio a teoria finalista, que é a que a gente usa hoje, e virou o jogo. Para ela, a conduta já nasce com um propósito. Ou seja, a gente já analisa a intenção, o dolo ou a negligência, a culpa, logo de cara aqui na conduta. Isso muda completamente a análise do crime. E lembra que eu falei que conduta pode ser uma omissão? Pois é, não fazer nada também pode dar problema. Existem 2 tipos. A omissão própria é quando a lei manda todo mundo fazer algo e a pessoa não faz. O exemplo clássico é deixar de prestar socorro. Já a omissão imprópria é bem mais grave. Acontece quando alguém tinha um dever específico de evitar um resultado e não evitou. A omissão dessa pessoa é a causa do crime. Tá, mas quem tem esse dever específico de agir? A lei chama essas pessoas de garantidores, e o Código Penal deixa bem claro quem são. Primeiro, quem tem obrigação por lei, como os pais. Segundo, quem assumiu a responsabilidade, tipo uma babá. E terceiro, a própria pessoa que criou a situação de risco. Para essa galera ficar parado olhando o problema acontecer, tem o mesmo peso de ter causado o problema com as próprias mãos. Tudo bem, já estamos na conduta. Agora a gente precisa da segunda e da terceira peça do quebra-cabeça de uma vez: o resultado e o nexo de causalidade. Ou seja, a gente precisa conectar a ação da pessoa ao que aconteceu no final. E como a gente faz essa conexão? A teoria principal é a da conditio sine qua non. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É um teste mental. Se a gente apagar a ação da pessoa da história, o resultado teria acontecido mesmo assim? Se a resposta for não, então a ação dela foi uma causa. Parece fácil, né? Mas nem sempre é. Para a gente ver como isso pode ficar bem complexo, vamos a um caso clássico. Pedro atira em João.
A intenção é matar. João é atingido, fica ferido, mas está vivo. Então, uma ambulância aparece para socorrer o João. Só que, no meio do caminho para o hospital, a ambulância bate. Um acidente grave que não tem nada a ver com o tiro inicial. E o pior acontece. João morre. Só que, quando o legista examina o corpo, ele conclui que a causa da morte não foi o tiro, foram os ferimentos do acidente de trânsito. E aí vem a pergunta de $1 milhão, juridicamente falando. Pedro é o responsável pela morte de João? Olha que interessante. A lei diz que não. O acidente foi uma causa nova que, sozinha, causou a morte. Isso quebra o nexo de causalidade entre o tiro do Pedro e a morte. O resultado? Pedro não responde por homicídio consumado. Ele responde só pelos atos que ele, de fato, praticou, ou seja, pela tentativa de homicídio. Beleza, passamos pela conduta, resultado e nexo causal. Chegamos na última peça do fato típico, a tipicidade. E aqui a gente vai ver se tudo isso que aconteceu se encaixa perfeitamente na descrição que a lei faz de um crime. Só que a tipicidade tem duas caras. A tipicidade formal é um encaixe literal, sabe? Tipo um jogo de encaixar peças. A ação da pessoa é exatamente o que o texto da lei descreve? Se sim, beleza. Mas aí vem a tipicidade material. E aqui a pergunta é outra. Essa ação realmente feriu de forma significativa o bem que a lei queria proteger? Em outras palavras, o que aconteceu realmente importa para o direito penal? Para isso ficar bem claro, vamos para um exemplo bem bobo, mas que ilustra perfeitamente. Imagina o seguinte: José furta uma única folha de papel em branco da escola do filho. Qual o valor disso? O prejuízo causado é de centavos. Formalmente, a ação do José se encaixa no crime de furto. É a tipicidade formal. Mas, vamos ser sinceros, o direito penal precisa se preocupar com uma folha de papel? Claro que não. É aqui que entra o princípio da insignificância. Ele diz que a lesão foi tão pequena que não existe tipicidade material. E se não tem tipicidade material, não tem fato típico. O ato é considerado atípico e a história acaba aqui. Então a gente montou o fato típico. Passamos pela conduta, resultado, nexo e tipicidade. Mas e se um fato for típico em todos os sentidos? Imagina um médico que quebra as costelas de alguém para fazer uma massagem cardíaca e salvar uma vida. O fato é típico de lesão corporal. Mas isso é um crime? É aí que a gente entra na próxima etapa da análise. A ilicitude, para ver se o ato, apesar de típico, era justificado pela lei. Mas isso já é assunto para outra conversa.